Boa tarde! Hoje iremos dar início ao nosso segundo vídeo, nossa segunda aula, onde iremos continuar falando sobre a cultura caiçara. No primeiro vídeo, que já está disponibilizado no YouTube, nós falamos da importância da identidade, da educação patrimonial, e como preservar e buscar isso dentro de nós, né? Essa identidade caiçara. E hoje, especificamente, nós vamos falar da cultura caiçara. O que é a cultura caiçara? Como se identificar a caiçara? Então, assim, até sugiro assim, um tema, o mar, a terra, o caiçara. Porque são elementos que é o espaço onde o caiçara vive, né? Então, a gente, dentro desse espaço, a gente tem essa história, a gente tem essa cultura. Então, o cotidiano caiçara. A principal característica para a identidade caiçara está relacionada ao mar. Tanto pela tradição indígena quanto pela culturação portuguesa, que eu já comentei um pouquinho na aula passada, né, que foi essa chegada do português aqui no século XVI, e esse segundo encontro, né, que nós tivemos no litoral, que é o encontro com o índio, a sua presença é o mar, o seu quintal é a praia. Então, assim, o mar é onde o caiçara busca um alimento, onde ele busca até a sua própria energia, onde ele tem uma comunhão completa com a natureza. E a praia, a maioria dos caiçaras mais antigos, quando a gente remete, né, à época, viviam na beira da praia, viviam das frutas, né, que nasciam na praia, da sua roça, da sua pesca e assim por diante. Falando nessa questão de patrimônio, identidade, a canoa é um dos elementos que mais marcam a identidade caiçara. Ela é uma herança do sambaqueiro, do indígena. Ela entra na cultura caiçara como um elemento de própria sobrevivência mesmo, onde ele vai buscar o alimento, onde ele traz o alimento para a terra, onde é dividido, vendido. Então, assim, a canoa é um elemento tão forte na cultura caiçara como se fosse parte da família. Então, tem toda uma estrutura para fazer a canoa, para tirar na época certa a árvore. Então, tem todos esses rituais, digamos assim, que nós podemos chamar que faz parte do patrimônio imaterial, porque são culturas, são conhecimentos que vão passando de geração para geração. Então você tem um mestre canoeiro, um mestre que sabe exatamente a época de você tirar a árvore, criar a canoa e fazer com que ela funcione. Tá certo? Aqui eu só fiz uma pequena demonstração até mesmo de dicionário em relação para a gente entender o que é o mar, que é onde esse caiçara busca esse alimento, né, que é esse conjunto de águas oceânicas que se comunicam entre si, né? E o mar ele ocupa grande parte da superfície da terra e ele é a essência aqui da vida da cultura caiçara. E a praia, que é essa porção de litoral, né, onde fica areia, onde você pode buscar essa convivência, essa ligação com o mar, tá? É o caminho que te leva ao mar. Aqui a gente tem, né, umas imagens aqui que mostram o mar, né, a praia. E agora é interessante que nós vamos adentrar na essência etimológica da palavra caiçara. Tanto no seu sentido do nome, mas no sentido histórico e cultural do que é ser caiçara. Então a própria palavra caiçara, na ramificação tupi, ela significa cerca. Mas uma cerca no mar, na verdade, um cerco para peixes. E essa nomenclatura passou a ser usada para chamar as pessoas que nascem e vivem do mar, e essa nomenclatura se dá desde o século XVI, sendo fortalecido a partir do século XIX. Eu vou contar um pouquinho mais disso. Na verdade, quando os jesuítas chegaram aqui, no dia 30 de março de 1549, eles chegaram lá em Salvador, né, junto com o primeiro governador-geral. A missão deles, dos jesuítas, era trazer a fé trazer a fé para cá. E o governador-geral trazer
a lei e o rei. Então, o que esses jesuítas vieram em missão? Chamada assim de contra-reforma. Depois, historiadores classificaram como uma contra-reforma. Porque lá na Europa estava acontecendo a reforma protestante, né? A reforma que ocorria com Martinho Lutero. Já é uma outra questão, mas assim, só para vocês verem no contexto, né? Que não concordava com algumas questões da Igreja Católica no momento e acabou fazendo uma reforma religiosa, né? Uma reforma protestante. E os reis católicos, que na época se concentravam em Portugal e Espanha, sentiram-se meio que acuados, já que o resto da Europa estava tudo nesse movimento. E eles então pensaram em fazer uma contra-reforma, ou seja, de levar o catolicismo para suas colônias, tanto na África, um pouco na Ásia e principalmente as da América, sendo a do Brasil a maior colônia para esses portugueses, tá certo? Então começa-se aí a contra-reforma. Quando esses portugueses chegaram aqui, eles vieram com esse intuito de catequizar esses índios, né? Então, eles precisavam fazer o aldeamento. O que é um aldeamento? É um local onde convivem jesuítas, brancos e indígenas junto, diferente de uma aldeia onde só convivia os índios. Então, esses jesuítas, eles tinham a preocupação de demarcar essa área. Então, eles queriam fazer uma cerca. Como o índio não tinha esse costume de demarcar com muros e muralhas, como era demarcado na Europa, os seus lugares, era tudo assim, daquele rio para lá é meu, né? Eles se localizavam pelo que eles tinham na natureza. Então a única coisa que eles sabiam fazer era esse cerco para pegar peixe. Então, o que eles chamavam de caiçara, que na língua tupi quer dizer cerco. Os jesuítas, então, fizeram a princípio, né, no século XVI, esses cercos em torno desses lugares onde eles faziam pequenas igrejas e faziam pequenas casas para catequizar esses índios. Então, essa outra coisa, questão cultural, né, porque o brasileiro, em geral, ele é muito sarrista. E ele herdou esse sarro, essa coisa da questão da cultura indígena. Porque o índio que não se deixava catequizar, ele vivia fora daquela rede, daquela cerca. Então ele apontava para os que viviam lá dentro, olha lá o caiçara, aquele é caiçara. O caiçara, ou seja, aquele que mora atrás do cerco, que deixou se catequizar. Então, nesse primeiro momento, o caiçara é esse que vive dentro dessa cerca, nesse aldeamento. E isso foi passando ao longo do tempo, né? Essa história foi passando. E no século XIX tivemos um outro momento já na República, quando chega no Brasil as primeiras mudas de café, que chegam pelo Rio de Janeiro, aí vem para o Vale do Paraíba e vai se instalar no interior de São Paulo, na região ali de Ribeirão Preto, bem naquela outra parte oeste de São Paulo. Então, algumas pessoas foram para lá para trabalhar nesses cafezais e os que ficaram para cá. Então, culturalmente, essa ruptura dentro da cultura do estado de São Paulo. Quem ficou no litoral é o caiçara, é o que quis ficar no litoral. E quem foi para o interior é o caipira, que caipira também é uma palavra de origem tupi, que quer dizer carpi. O caipira foi carpir entre o cafezal. Então a gente faz essa distinção, né? essa questão dentro da nossa cultura paulista com os caipiras e com os caiçaras. Então tudo começou essa identidade lá no século XVI, a partir do momento que os jesuítas queriam fazer um cerco nos seus aldeamentos. Tá certo? Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um cerco de tainha, né, que seria lá o caiçara. A gente tem isso, é muito comum aqui nos rios, que vão depois desaguar no mar, aqui principalmente na nossa região, no litoral central, litoral sul. E aí, como eu disse para vocês, essa delimitação nesse primeiro momento. Essa aculturação vai se dando, né, dentro dessas aldeias, desses aldeamentos. Esses índios, eles começam a pegar as tradições portuguesas, principalmente religiosas, que aí vem as festas, as danças. A partir de um momento que os jesuítas também começam a defender o não trabalho índio, né, que o índio tinha uma outra filosofia em relação a trabalhar escravamente, vem para cá os negros, que vão trabalhar nos engenhos. Aqui na região nós tínhamos um engenho
em São Vicente, né? Alguns engenhos, mais que um até. E aí começa a vir os escravos para cá, para essa região. Então, nesse momento, nessa nossa contextualização, começa a se infiltrar de fato as três matrizes, né, que são a base da cultura brasileira: o negro, o índio e o português. E aí começa a se fortalecer dessa forma. Então, dentro da que a gente chama de cultura caiçara, tem muita reza, tem muita dança, tem a tradição muito forte do carnaval. Aí já estou falando de um lado, uma visão cultural mesmo, né? Não é, claro que a religião está inserida, mas é que todos possam apreciar essa coisa cultural que acabou virando. O caiçara, ele toca no baile de carnaval, faz o seu carnaval, a sua festa, até meia-noite da terça-feira de carnaval. Deu meia-noite, ele para, inclusive ele vira a viola com a boca para o lado da parede e ele fica 40 dias, que é o período da quaresma, sem tocar nada. Só a partir, né, do sábado de aleluia, tal, que ele começa, faz de novo o baile dele, que vai até o domingo de Páscoa. E aí aquela festeira toda. Do que? Dessas músicas portuguesas e um pouco de dança africana que já entra. Então, assim, como eu disse na primeira aula, essa é toda a ideia do patrimônio imaterial, né? São essas lendas, são essas tradições. Então, você começa a ter essas ideias, tá certo? Então, vamos falar desse litoral. Como foi essa ocupação desse litoral, né? A gente está falando de cultura, está falando de história, agora vamos falar desse espaço. Então, os primeiros a viverem nesse litoral são os homens do sambaqui. Até, como eu comentei na aula passada, quando esses índios chegaram aqui por volta de 2.000 anos atrás no litoral, por motivos religiosos, enfim, eles encontraram esse homem nômade que já vivia aqui e fazia esse amontoado de conchas. Eles dizem tambaqui, que quer dizer literalmente amontoado de conchas, que, como eu havia comentado, são camadas estratigráficas. Quanto mais baixo o trabalho arqueológico vai pesquisar, mais antigo é o grupo que viveu ali. Então ali você encontra, é como se fosse um livro de registros únicos, né? Que o sambaqui é único daquela população. E você vai encontrando ali os vestígios de fogueira, de caça, né? De pesca, da vida em si. Então, mais para cima já, um pico de alguns sambaquis, que a gente começa a encontrar cerâmicas, porque já é o encontro com esse índio ceramista. Então, quando a gente estuda ainda, tem a sorte de encontrar um sambaqui, você vai tendo todas essas projeções dessas civilizações que viveram lá, que foi mais que uma. Porque para criar um sambaqui eram gerações e gerações que iam amontoando essas conchas, que ainda não se tem um motivo exato, qual era o motivo desses montes serem formados. Mas ali você tem um pouco de tudo, até há uma teoria de proteger do frio, de mostrar a sua potência ali no lugar, porque como eram nômades, então os sambaquis iam ficando, né? E aí outro grupo que vinha encontrava por vezes o sambaqui vazio, ali ficava. Então você tem sambaquis de 5, que é o mais antigo aqui na nossa região, que foi encontrado no município de Iguape, mais ou menos 5.000 anos. E a gente tem sambaquis mais novos, com 1.000 anos, ou seja, 500 anos antes da chegada dos portugueses aqui. Então é uma riqueza infinita que a arqueologia, depois a antropologia vem estudar por meio desses vestígios materiais desses povos que viveram aqui e que, por volta de 2.000 anos, foram encontrando outros povos e foram se miscigenando, né? E aí essa cultura foi meio que misturada, não se sabe bem ao certo a forma que deu a extinção dos sambaquis, tá? Aqui a gente tem alguns sambaquis, como sambaquis fluviais, que é encontrado mais dentro dos rios. Na nossa região ainda temos alguns, né? Poucos intactos, mas alguns bastante inteiros. Os sambaquis eles foram sendo destruídos no primeiro momento no período colonial, onde eram tiradas as conchas misturadas com algum óleo de baleia, mais areia, e era feita uma liga, dava uma massa, onde você construíam as igrejas, os fortes de pedra com essa liga, né? E aí foi o primeiro momento de destruição. Depois, o segundo momento de destruição foi mais
no século XIX, XX, né, principalmente, quando eram extraídas essas conchas fossilizadas que viravam adubo, que acabavam virando também cal para cair as casas, aí você vai perdendo toda uma identidade. Nosso curso, nossa aula, nós começamos a falar de identidade, né? Então, nesse momento, quando a gente perde um sambaqui, a gente perde uma peça única, né? É como se a gente tivesse um livro, um único volume, que você começa a arrancar as páginas e ali o livro vai acabar ficando desconexo, né? Tem um sentido, mas você não consegue ter uma liga de orientação nisso. E a mesma coisa quando se destrói um sambaqui, né? Cada um é único em si, tá certo? Aqui a gente tem uma ilustração, né, sobre formação aqui da nossa região, né, e vários sambaquis. Aqui também a gente tem as camadas estratigráficas, né, um gráfico que mostra essas camadas estratigráficas com os sambaquis. E há indícios de que esses povos eles pescavam no mar com redes confeccionadas de cipó e outros tipos de fibra e utilizavam canoas para locomoção rápida em rios localizados nas praias e até certa altura do mar. Eram chamados sambaquis fluviais. E aí, quando a nossa principal ideia, né, dessas nossas duas aulas é falar dessa identidade. Então, quando eu estou falando aqui, estou falando da primeira identidade do caiçara, que é a herança sambaqueira nessa construção dessas redes, né? Mesmo que as redes deles eram construídas de cipó, isso foi passado para você pegar grandes volumes, um pouco mais de peixe do que com uma vara só. E esse processo da rede é importante porque percebe-se que os índios que vieram do interior do Brasil, que não conheciam o mar, passa a conhecer o mar, ter esse contato não só com o homem do sambaqui, mas com o mar e suas atividades. Então, assim, o homem do sambaqui também passou uma herança para esse indígena, que é o pescar em alto mar, que acabou passando para o caiçara. Então, é isso que eu falei, né, de identidade imaterial, tá certo? Então, podemos dizer que essa cultura sambaqueira, ela contribuiu também para a construção da identidade caiçara, né? Principalmente no que tange a questão material, porque a canoa, os remos, o balaio, a rede de pesca, então são traçados que foram começados com esse povo. Aqui a gente tem a imagem também de um caiçara. Aqui tem um mapa onde está bem interessante a ilustração de uma sequência de sambaquis que temos aqui, principalmente a partir da região sudeste. A gente tem um aqui na Bahia, né? Aí Rio de Janeiro, o sul do Rio de Janeiro, ele tem muitos sambaquis, né? Tem um aqui no Espírito Santo, o sul do Rio de Janeiro ele tem muitos sambaquis. Continua a sequência por toda a extensão do litoral paulista, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Então isso aqui é a cultura sambaqueira, é um homem que já produz essa vida aqui ao longo do litoral. Aqui nós temos um outro mapa onde define algumas, a partir do século XVI, né? Quem os portugueses encontraram, quais foram as nações indígenas que os portugueses encontraram no século XVI. Então vai desde aqui do litoral do Nordeste, aqui do extremo norte do Nordeste, né? Com Tremembé, Potiguar, Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, Amoré, Goitacá, Tamoio, Tupiniquim e o Carijó aqui mais para o sul, né? Que já é do tronco Guarani, do tronco G, e aqui nós temos o tronco Tupi, tá? E aí tem outras, assim, aqui as principais fontes, é claro que você tem outros grupos indígenas nessa extensão. Eu só quero falar um pouquinho mais sobre esse objeto, né, cultural dentro dessa formação da identidade caiçara, que é a canoa. Como eu disse, ela é de extrema importância, né, para a sobrevivência, e ela é desde a pré-história trabalhada e é uma herança muito forte dentro da cultura caiçara. Aqui a gente tem uma foto também muito interessante, né, da canoa e o caiçara jogando a rede. Porque a canoa ela faz com que o caiçara aumente, né, o seu convívio com o mar, a sua produção vai aumentar e o conhecimento, né, dessa forma, como eu disse para vocês, de passar essa herança da construção da canoa.
Então, o convívio com o peixe aumentou o conhecimento e a observação de várias espécies, as épocas em que estavam mais próximos da praia, a desova, o tipo de cobertura, né, a pele, cera de escama, as migrações, e assim pode estruturar a vida social e a sobrevivência, observando os ciclos naturais da natureza. Aqui, nesse momento, eu estou falando para vocês o quê? Dessa outra herança e dessa ligação forte que o caiçara tem com o meio em que vive. Esse aprender, o aprender lúdico, né? O aprender lúdico e empírico, porque ele está numa leveza, mas ao mesmo tempo numa seriedade em aprender essas heranças sobre o que o cerca, que tem dentro dessa praia que é o quintal, o peixe, que formas de peixes tem, quando é a desova, para você entender a desova do peixe, quando ele vai crescer, que tempo você vai poder levar para pescar, tem todo um ciclo. Então, tudo ligado com a natureza, com os ciclos que essa natureza produz, tá certo? Com a chegada do índio aqui no litoral, eles trouxeram outras formas, eles já tinham outras tecnologias, eles eram ceramistas, eles já tinham outras percepções que foi só somar com o que já era produzido aqui pelos sambaqueiros, né? Então, eles trouxeram a lavoura, trouxeram a caça com mais tecnologias, trouxeram uma série de coisas que só foram aprimorando ainda mais essa ideia e essa vida que começava a se estender pelo litoral. Aqui a canoa novamente. A canoa ela é um bem, né? É um patrimônio. Muitos municípios tombaram canoas como parte muito forte dessa identidade caiçara. Além disso, o nome caiçara também está vinculado com essas coisas do mar. Por isso que no começo da nossa aula eu falei o mar e a praia, porque tudo muito caiçara é o ambiente dele, né? Então assim, e tudo que está nesse ambiente faz parte da vida caiçara. Então a fauna e a flora que está nesse ambiente faz parte dessa vida caiçara, desse convívio, desse proteger para ter, dessa identidade, muito ligado também. Eu só quero ilustrar aqui, né, que eu comentei agora há pouco sobre a origem da palavra caiçara, que remeteu a toda essa estrutura cultural do que é o caiçara, e a mesma coisa eu digo do caipira, né? Então nós temos dois momentos aqui do cotidiano caiçara, ligado diretamente com o mar, e do cotidiano caipira, ligado diretamente com as coisas da terra. Tudo assim, produção, é vida, né? Tanto essas duas formas, culturas estão ligadas diretamente com produzir e cuidar de vida. Como eu já havia comentado, da influência portuguesa, né, na cultura caiçara, a gente vê principalmente nas rezas. Aqui a gente tem o reizado, lá em Itanhaém também, mas a gente tem vários municípios aqui da região que faz o reizado, que é trabalhado durante todo o ano, e no final do ano e comecinho do outro, né? É feito essas festas na casa para comemorar o nascimento de Cristo e a chegada dos reis magos. Então, assim, é com muita festividade que essas pessoas são acolhidas nas casas dos festeiros, e onde há muita comida, muita fartura, para poder mostrar essa alegria, né, de estar recebendo em casa pessoas que trazem mensagens do Criador. Então, assim, muitas das modas do caiçara, da viola, da dança, ela começa a vir também com essas questões religiosas. A festa caipira era uma herança europeia também, com a fogueira, que é um símbolo milenar, e depois com a chegada dos três santos, que são os santos mais populares do Brasil, né? Que é Santo Antônio, São João e São Pedro. Vários municípios têm nomes com esses santos, várias festas de colheita, principalmente do milho, que é originário aqui da América, tá ligado a essas festas. Uma coisa interessante de novo, vou falar da aculturação. Então, os portugueses trouxeram as rezas, os cantos desses santos europeus e encontrou o que aqui? Encontrou o milho, o amendoim, que você pode produzir o quê? A culinária da nossa festa caipira, que o curau, a pamonha, o amendoim torrado quente, salgado ou doce,
A gente tem vários pratos que foram criados a partir desse momento. Então, isso é a aculturação, isso é um momento de patrimônio imaterial, são as receitas, são o cuidar, né? Porque o índio, ele domesticou a mandioca, que era uma raiz brava. E aí a gente tem muito da base da culinária indígena na mandioca, que isso foi transferido imediatamente para a cultura caiçara, que foi aperfeiçoando, tanto que a gente tem a manema, que é aquela farinha mais escura que o caiçara adora tomar com café, em vários pratos o caiçara coloca isso. A gente tem os pratos, o azul marinho, o lambe-lambe. Todos esses pratos são de origem caiçara, com um pé no indígena, com um pé lá no português e com o pé no africano. Só lembrando um pouquinho, falando rapidamente de antropologia física, né? Nessa miscigenação, houve muito a forma de cultura não só vindo as modificações culturais, mas também físicas, né? Com o surgimento dos mamelucos, dos mulatos, dos cafusos. E assim a estrutura do Brasil vai se formando, nesse Brasil que nós somos hoje, e aqui do litoral também. Lembrando que assim, a primeira divisão do nosso litoral quando foi em 1532, Martim Afonso estabeleceu os lotes das capitanias hereditárias. Então, foi a primeira demarcação, né, do nosso território, do litoral brasileiro, e a nossa região aqui, ela estava dentro da capitania de São Vicente, que pertencia a Martim Afonso de Souza. Quando essas capitanias elas foram criadas, ainda estava em funcionamento o Tratado aqui de Tordesilhas, né? No século XVI, o estado de São Paulo ele era só um lugar mesmo de passagem, entradas e bandeiras, de caminhos. Ele não tinha a força que teve desde o princípio, o que hoje é o estado de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro. Era uma coisa bem provinciana o estado de São Paulo. Ele começa a pegar força a partir do século XIX, né? E depois chegam as ferrovias para cá, e principalmente com a chegada do café. Aí ele começa essa formação de ser o que é hoje. E dentro desse período, principalmente do século XIX, vão ocorrendo as emancipações, né? Que vão separando aqueles grandes lotes, aquelas terras enormes que tinham, que vão se separando em vários municípios a partir desse século XIX, comecinho do século XX também até meados do século XX, e que hoje acarreta para o estado 645 municípios. E esses 645 municípios, como eu disse, 15 pertencem ao litoral, tá certo? Então, nessas emancipações, o que a gente pode dizer aqui para a nossa região? A região metropolitana da Baixada Santista recebeu seu formato atual com seus 9 municípios a partir de 1991, com a última emancipação que foi a de Bertioga, que pertencia ao município de Santos. São Vicente começa a sua estrutura, né, como todos sabem, já até um pouco antes de 1532. Também tem Aém, Santos em 1546, Guarujá em 1893, o momento, depois 1926, Cubatão em 1949, Peruíbe emancipado de Itanhaém em 1949, assim também como Mongaguá, que também pertencia a Itanhaém, Praia Grande em 1967 e Bertioga em 1991. Então, assim, e todos esses 9 municípios especificamente, hoje carregam, assim, tem o seu princípio nas capitanias hereditárias, tem o seu princípio no homem, ainda antes das capitanias hereditárias, no homem do sambaqui, digamos, princípios culturais, né? No homem do sambaqui, aí veio a cultura indígena, depois a partir do século XVI chegam os portugueses e os negros, e aí começa essa primeira divisão, que foi as capitanias hereditárias, e a partir da década de 90 a gente tem a criação dessa região metropolitana da Baixada Santista. O que a gente pode observar aqui é esse mapa da região metropolitana da Baixada Santista, que vai estar sendo trabalhado para modificar o nome, né? Porque antes era só a Baixada Santista. A partir de 91, região metropolitana da Baixada Santista, e agora está vendo-se a possibilidade de Costa da Mata Atlântica, tá? Mas com o mesmo sentido, o mesmo significado. Que a gente tem o município de Bertioga, que pertencia a Santos, a gente tem o Guarujá, Cubatão,
São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, que já faz divisa aqui com o Vale do Ribeira, para o próximo município aqui do litoral, que já é o município de Iguape, tá? Aqui tem muita história colonial e essa pré-história riquíssima do Brasil, que são a essência, como eu já disse e volto a repetir porque é importante a gente lembrar que é a essência da cultura caiçara em todos os aspectos. Então, por que eu estou mostrando isso e falando dessa política de divisão? Por que eu estou falando exatamente isso? Para mostrar onde é a terra do nosso caiçara aqui, tá? Em relação às coisas que ligam o caiçara à terra, a sua legalidade com a terra, né? Podemos citar duas coisas que os 9 municípios tiveram e têm em comum: a Mata Atlântica e as capitanias hereditárias. Hoje nós temos apenas 10%, né, da cobertura da Mata Atlântica, isso cada vez mais, infelizmente, vem diminuindo, que era uma faixa que ocupava antigamente toda o Brasil, né, aqui, e hoje só está concentrado aqui. Nós temos a área da Jureia, que muito é preservado, como eu disse no outro vídeo, por causa dessa ideia cultural do caiçara de preservar, de ter recebido do índio essa herança, de tirar tudo que precisa da natureza sem ter que destruí-la, né? A maior parte dos 10% está dividida em pequenos fragmentos da floresta secundária. No Brasil restam cerca de 7%, né? A maior parte está dentro da Serra do Mar, que, como eu já havia comentado anteriormente, ela é tombada pela Unesco, né? Patrimônio da Humanidade. Grande parte da fauna e da flora da Mata Atlântica elas são endêmicas, só existe mesmo nessa localidade. E era o paraíso desses indígenas, né, que tudo ele vinha da mata, e ela começa a ser destruída, devastada, já no século XVI, com a retirada de absurdamente correndo assim de vários outros países, não só dos portugueses, mas também dos franceses, dos ingleses, do pau-brasil. Aqui a gente tem uma foto da Serra do Mar, né, que é tombada. E hoje nós temos aqui no nosso município de Peruíbe, já vizinho com Pedro de Toledo e mais Iguape, né? Nós temos a chamada Jureia, que quer dizer Ponta Saliente, que está distribuída entre municípios da região metropolitana, da Baixada Santista, do Litoral Sul e do Vale do Ribeira, né? Também, Miracatu também está nesse complexo. Aqui a gente tem a foto dessa área da Jureia, né? Tem um pedacinho de Tariri também. E lembrando que todo esse processo começa a partir da década de 80, quando era para ser aplicado aqui no local uma usina nuclear, como foi lá em Angra 1, Angra 2, era para ser Iguape 4, Iguape 5, mas por vários movimentos, né, inclusive de ambientalistas da região e de todo o estado de São Paulo, não foi feita essa ideia e acabou virando uma reserva, né, o que preservou muito essa área de mata que a gente tem até hoje. Os motivos que levaram a escolha do lugar para fazer a usina nuclear é que tinha uma proteção natural da área, por ser um local dentro de uma reserva ecológica. Dessa maneira, havia ainda não era reserva, né? Mas assim, a proteção ecológica que tinha naturalmente era um tampão natural para proteger a usina. E aí, muitas coisas, né? Ia acabar dando problemas, ia acabar com um grande desmatamento, que aí não ocorreu. E a gente tem preservado hoje várias áreas. Hoje a Reserva da Jureia ela é um lugar onde as pessoas podem estar fazendo várias pesquisas em várias áreas. A gente tem aqui a Cachoeira do Guilherme. Em termos de cultura caiçara, hoje nós temos alguns grupos que trabalham esse movimento de não deixar essa identidade ser esquecida. Nós temos, principalmente no município de Iguape, alguns grupos como a Associação Jovens da Jureia, que fazem palestras, danças e mostram e levam essa cultura para vários lugares. Nós temos outros grupos também em Cananéia, e até no estado do Paraná nós temos a questão dos violeiros, lá é muito forte, dos fandangueiros. Então, em vários municípios do Vale do Ribeira, eu só dei um recorte de alguns assim que se destacam, mas nós temos vários grupos que trabalham isso. Uma das coisas que levou assim essa mudança caiçara
foi a partir da década de 1970, quando começaram aqui na região as casas de segunda construção, segunda residência. Né? Na verdade, elas começaram na década de 70, elas já estavam em andamento forte, mas esse boom assim que veio para o litoral foi a partir de 1950, quando houve algumas facilidades para que determinados grupos sociais conseguissem adquirir imóvel ou de sua segunda residência em municípios recém-emancipados do litoral de São Paulo, né? E aí você começa com várias propagandas de imobiliária, como essa aqui, que aí eles pegam um pouquinho da história, né? Colocaram Anchieta aqui com a varinha de que escrevia na praia. Na verdade, ele nem escreveu aqui. Muitas pessoas confundem Iperuígue com Peruíbe, quando na verdade Iperuígue é no litoral norte. Mas fizeram todo. O que eu quero mostrar aqui com isso, com essa imagem, é tentar como eles tentam juntar essa história, essa memória, né? Essa cultura, né? A cultura indígena, os jesuítas, para falar que foi o berço, né? Dessa civilização e fazer o marketing para a venda desses terrenos, né? Aí começa com isso organizar melhor a orla da Baixada Santista. Essas casas da segunda residência, elas trazem muita migração para cá, porque você começa a construir essas cidades do litoral que foram recentemente emancipadas, duas situações. Para lá da linha, o pessoal operário que veio para cá e acabaram migrando para construir as casas que estavam acima da linha, né? Tem até alguns municípios aqui da região fazem o zoneamento assim, marcando, delimitando mesmo essas faixas. E aí você começa a ter essas casas de veraneio, né? Nessa ocasião, municípios como Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, Peruíbe vão se delimitando geograficamente e assim estruturando fisicamente características fortes e próprias de ser essas casas de temporada. Aqui a gente tem um desenvolvimento grande, antes dessa década de 50 também, para a nossa região, o acesso a partir de 1914 com a chegada das ferrovias. Né? Muitas ferrovias chegam a partir do comecinho do século XX, mas explode em 1914, como a gente tem essa imagem aqui da estação férrea de Santos, né? Fica lá na costa. Outro movimento muito grande foi ocorrendo com certo espaço, mas de grande importância, que em 1929, 1939, 47, 53, que é a construção da Anchieta e depois mais para frente na década de 80 da imigrantes, né? Então, a construção também da Manoel de Nóbrega, que liga o Planalto aqui, é interessante a gente ver como que a história e a memória está aí. Nesse primeiro momento que a gente está falando dessas estradas, a que chega até o litoral chama Anchieta, justamente por causa do Anchieta que viveu aqui na região, etc e tal. Passou um tempo aqui, né? Depois ele ficou mais para São Paulo, Espírito Santo, Bahia, enfim. Depois nós tivemos Manoel da Nóbrega, que foi o primeiro responsável pelos jesuítas aqui, que delegou que viesse para cá Manoel da Nóbrega, que viesse para cá Leonardo Nunes, e ele acabou sendo importante na construção do que hoje é São Paulo, né? Na fundação de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554. E aí, em 1951, é construída essa estrada e leva o nome de Manoel da Nóbrega. Então, dessa forma, o que acontece com Caiçara, com essa cultura caiçara a partir desse desenvolvimento todo, né? Eles tinham pequenas roças mais próximas ao centro e com essas emancipações eram oferecidas e elas eram vendidas às vezes muito barato, essas roças. Porque já que o terreno, como eu falei, que o quintal deles era praia, com essa exploração imobiliária, é lá que eles querem comprar. Então é vendido esses terrenos dos caiçaras, os caiçaras acabam indo para a região mais periférica dos municípios, né? E você começa uma outra construção. Isso não é só uma mudança física, é uma mudança também cultural. Porque aí aquele fortalecimento da cultura caiçara, aquela união que se tinha, até por causa da localidade deles e tal, começa a diminuir, porque vão para bairros diferentes, vão para lugares diferentes, e você começa uma nova roupagem, uma nova ideia urbanística para esses municípios, né? Então, muitas famílias elas vão se instalar nas periferias desses novos municípios e a busca
de uma nova forma de subsistência, como a construção civil, vão trabalhar no comércio, ou para particulares. E aí aquela ideia de você só tirar a sua renda do pescado, de alguns artesanatos, elas começam a ficar inviáveis por conta da economia que começa a se instalar nesses lugares, tá certo? Então aí começam a vir o quê? Os trabalhos informais, né? Trabalhar vendendo sorvete, vendendo coisas na praia, de ambulante. Então, assim, a pessoa começa a se preocupar com uma forma econômica mais para a sua subsistência, e aquela questão de cultura, de identidade, infelizmente, vai se perdendo. Então, esse momento, a oportunidade de a gente estar fazendo esses encontros é justamente para a gente conhecer essa cultura e mesmo com as tecnologias que temos hoje, mesmo com tudo que vai avançando, mas manter a memória. Isso é importante para uma identidade ficar cada vez mais fortalecida. Então, com esses fatores, a identidade do Caiçara perde violentamente forças diante desse novo padrão financeiro que acaba não somente modificando a questão física da região, como toda a sua memória cultural. É aquilo que eu falei, né? Aquele centro pequeno com casas simples, uma capelinha simples, ela acaba virando uma questão extremamente urbana, com comércios, com hotéis, com casas maiores. Então, assim, o Caiçara ele vai sendo empurrado para o interior do município, tá? E o que pensar, né? Como a gente falar de identidade se um dos próprios lugares que te levam a isso, né, vai se perdendo, assim, ou seja, o distanciamento do Caiçara com o mar, né? Ou seja, a proximidade que ele tinha de pegar a canoa ali na beirinha da casa dele e já arrastar para o mar, agora se torna muito mais complexo. E aí começa essa questão, né, como eu falei, das casas de veraneio a partir da década de 50, que são essas pessoas que vêm, né, o veranista, qual que é a diferença entre veranista e turista? O veranista ele vem, ele entra, ele tem um vínculo maior com esse município, porque ele tem uma casa, ele paga imposto, ele fica mais que um mês, ele consome ali no comércio, enquanto que o turista ele vem só para 10 no máximo, 20 dias, passar ali uma pequena temporada, conhecer e ir embora, não tem um vínculo. Então a gente começa, a partir da década de 80, quando há uma abertura muito grande para o turismo interno no Brasil, a gente começa com esse novo público que vem buscar esses municípios do litoral. Mas agora sim, uma reflexão, né? Porque assim, deixar esses municípios todos iguais, assim, com que tem de economia, de lojas iguais, assim, uma rede de restaurante, é diferente do que você buscar um restaurante caiçara para você comer. Então, quando você vai num lugar assim, você quer buscar essas identidades. Só que durante muito tempo, essa coisa ficou mecanizada, ficou muito comercial. De uns tempos para cá, que está ocorrendo, né, uma preocupação muito maior nessa preservação da memória. Buscar essa memória caiçara, buscar esse caiçara, colocar em foco e mostrar para esses turistas, né, que vêm realmente coisas que são muito mais interessantes, que além da praia, você tem uma cultura que vivia da praia, uma cultura que produz danças, produz uma série de memórias que fazem a identidade do local. Então, esses locais, quando eles peguem e começam a valorizar essa cultura caiçara, ele deixa de ser tão, digamos assim, tão igual, né? Nessa economia, nessa correria do dia a dia. Mostrar a identidade do lugar. A imagem, né, daquele turista que fica deslumbrado com tudo e tal, e o veranista que já tem uma ligação maior. Para você ter uma ideia, durante muito tempo, né, a Biblioteca Pública de Peruíbe, ela teve um grande número de usuários que eram veranistas. Eles tinham a carteirinha deles lá, eles vinham em feriados, em férias de julho, de dezembro, ficavam até fevereiro e tiravam frequentemente livros lá durante um grande período. Então, eu estou dizendo o vínculo que chega a ter o veranista com o município, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui do patrimônio caiçara? Como eu disse para vocês, em relação a ele sendo material, né? Ou seja, tangível. São as canoas, as redes, o pilão, a gamela, a viola, a rabeca,
Aqui são tudo objetos que eles produzem em cultura. E algumas construções também, aqui por conta de se faltar muita pedra no Planalto, em alguns lugares assim, principalmente ali onde hoje é São Paulo, faziam-se as casas de taipa de pilão, né? E aqui as casas mais humildes, até por falta de dinheiro de comprar as pedras ou outras coisas assim para fazer uma casa mais suntuosa, eram feitas de pau a pique. Então algumas casas também que ainda sobrevivem a isso, ela pode ser considerada também um patrimônio material imóvel. E a gente tem o patrimônio material, que é aquele que não é tangível, como as danças, as comidas, os falares caiçaras. Como eu mencionei, a enciclopédia caiçara, organizada pelo o Antônio Carlos Diegues, o volume 2 ele fala só dos falares caiçaras. É só o linguajar caiçara que é rico. Então, deu um dicionário caiçara. Um pessoal de Ubatuba também fez um dicionário sobre a linguagem de Ubatuba. Então, é muito interessante. Você está buscando a memória, é isso que eu estou falando. Mais ainda, revitalizando essa identidade, né? Essa identidade caiçara, não deixando que ela desapareça. Aqui o patrimônio material, a construção da canoa, que é, como eu disse, né, muito importante, tem todo o ciclo, todo um estudo, por isso que são os mestres que fazem, assim como os instrumentos também, porque tem todo um estudo, né? O IFAM hoje em dia tomba muito, tem o tombamento dos bens imateriais, o que eu acho muito importante para essa identidade. A rede de pesca também, que é aquela herança, né, dos sambaqueiros. E lembrando, foi uma herança enorme, porque para quem tem quase 8.000 quilômetros de litoral, né, aprender, dominar, entrar no mar e pescar com essa rede para trazer um número maior de peixes foi muito produtivo. Né? Essas redes elas são feitas artesanalmente. As redes estão no cotidiano caiçara como grande aliada de sua economia sustentável. Porque alguns grupos, né, mesmo ainda se adentrando para o município, para os bairros mais longe da praia do município, eles ainda mantinham a questão de colocar, fazer um arrastão, jogar uma tarrafa, de ter essa ligação ainda com o mar, principalmente os caiçaras mais antigos. Aqui a gente tem o pilão, que é uma herança africana, né, onde o caiçara tem um prato típico, né, que é o cuscuz caiçara, que é batido o arroz. Tanto você pode fazer ele doce, colocando pedaços junto de erva doce, de anis, né, no caso, e quanto você pode fazer salgado, socando o arroz com sal. Então, assim, isso é muito comum, era muito comum nas famílias caiçaras. Na minha, particularmente, agora falar da minha memória afetiva, o meu avô, pai da minha mãe, ele fazia esse tipo de cuscuz para eles tomarem café, e até hoje ela lembra. Quando eu vou para algum lugar que tenha a possibilidade de trazer esse cuscuz, ela sempre pede. Então, quer dizer, a memória afetiva dessa identidade. O pilão, ele é um objeto material, né? Que ele vai fazer surgir ali um objeto imaterial que é o quê? Que é a receita desse cuscuz caçara que foi passando de geração para geração. E ele é um instrumento utilitário e primitivo usado em diversas culturas, como a africana e a indígena. Sua influência na cultura caiçara foi muito forte devido à sua forma de subsistência. É a forma de bater não só o arroz, a mandioca e outros grãos também. A gente tem a gamela, que o caiçara usa para colocar a sua comida. E agora vende muito aqui gamela artesanalmente, né? Feitas de cacheta, que é aquela árvore bem leve que o caiçara usa para fazer o seu artesanato e até mesmo instrumentos musicais, a tamanca, que tem várias danças que você usa e assim por diante. A gamela é um utensílio primitivo também, utilizado no cotidiano de várias culturas, foi inserido na cultura caiçara, sendo um dos objetos mais utilizados em sua rotina. Algumas comunidades vendem essas peças como artesanato local. Aqui a viola, né? Agora os instrumentos vão surgindo também, que a gente tem até uma viola branca, que é a viola iguapiana, que era bem aqui da nossa região, né? Do vale, principalmente de Iguape, daí o nome, porque ela é branca, porque ela é feita de cacheta, né? E ela tem a sua origem, as violas, a sua origem primitiva, né? Ela veio com os portugueses,
já é uma herança de instrumentos árabes, como o alaúde, e as violas portuguesas chegaram ao Brasil trazidas por colonos portugueses de diversas regiões do país e passou a ser usada pelos jesuítas na catequese dos indígenas. Os jesuítas eles eram bastante cultos, ligados à arte, então tanto o José de Anchieta como o Leonardo Nunes e outros que a gente encontra nos relatos das cartas jesuíticas e em outros trabalhos também de pesquisa que foram feitos, que eles cantavam muito, que eles dançavam, assim, tentavam entrar nesse mundo indígena, já que o indígena era muito festeiro, né? Tinha muita sincronia, né? Com o universo, com as suas danças, então eles tentam, por meio da música, por meio da arte, catequizar esses indígenas. Né? E aí, mais um ponto para mostrar a nossa forte influência, ou seja, a forte influência desses grupos na nossa cultura caiçara. Mais tarde, os primeiros caboclos começaram a construir violas com madeiras toscas da terra. E até que acaba vindo para cá, aí como outro instrumento também bastante utilizado nas festas caiçaras, como a rabeca, né? Que é uma mistura, uma mistura de violino, alguma coisa assim. Tem o tambor também. Então, as migrações, ela acarreta uma série de aculturações, né? Porque aí vai vindo pessoas de outras regiões do Brasil para fazer essas casas de segunda residência. Então, tudo isso, né, com a construção dessas casas de segunda residência, podemos verificar uma série de fatos que resultou no enfraquecimento da cultura e da identidade caiçara. A mistura de outras culturas e a propagação da cultura de massa leva à estagnação e à falta de perspectiva para padrões tradicionais culturais. O que é uma pena, porque a gente pode equilibrar perfeitamente, assim, desde que haja um estudo, desde que haja uma colaboração, esses dois parâmetros, né? Tanto não é deixar de desenvolver, mas desenvolver com uma certa sabedoria, mantendo as culturas. Porque se a gente está nesse momento que nós estamos agora, em relação à cultura e tudo mais, é porque teve uma cultura que veio nos acompanhando. Então, por que perder essa cultura? Então, uma forma interessante é que as escolas trabalhem essa cultura caiçara, mostrem aos seus alunos a importância disso, e vai encontrar vários alunos ali com identidade caiçara de gerações e gerações, e vai mostrar para aqueles que vieram de fora também, poder entender um pouco da cultura do lugar onde eles vivem agora. Então, assim, é um passo muito importante, como falei no começo, né? O conhecimento leva à identidade, que leva a querer preservar. Então, a chegada de pessoas de outras regiões do país para trabalhar na construção civil, a saída do caiçara de sua terra e o trabalho diferenciado de costume, casamentos que resultou em filhos que não quiseram dar continuidade à preservação da cultura familiar, novos processos de aculturação religiosa. Então, todo esse processo foi enfraquecendo a cultura caiçara. Então, quais as possibilidades que a gente deve fazer para essa, além dessa que eu falei da importância da escola, né? Nós devemos fortalecer por meio de organizações culturais, governamentais, a importância do caiçara na formação da identidade brasileira. Então é atrás de projetos, é atrás de pessoas que possam fazer com que esses projetos possam acontecer e revitalizar, né? Esse orgulho. Eu sou caiçara, eu gosto de ser caiçara, eu me identifico caiçara. Dessa forma, né, mobilizar o aprendizado dessa cultura nos currículos escolares, como eu acabei de dizer, isso é uma saída perfeita para isso, porque a criança vai buscar na casa dele e vai encontrar vestígios caiçara, o desenvolvimento de projetos para essa divulgação. Fazer projetos, os municípios, de novo, né, a gente volta a falar da importância do engajamento da sociedade com o poder público, de fazer projetos que tragam essas pessoas para esse olhar caiçara, que mostre e fale, olha, isso é importante, isso era legal, que mostre a história do caiçara, que mostre essa identidade do patrimônio, tá certo? Então, é um orgulho ser caiçara. Caiçara é uma das culturas mais importantes dentro da construção aqui do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil, tá certo? Então, vamos pensar, e eu gosto sempre de, no final assim, das minhas palestras, citar uma música, um trecho de uma música da Zélia Duncan, que diz que nós somos hóspedes do tempo e o que ficam são as nossas atitudes. Então, vamos ter atitudes positivas para que a nossa cultura seja
revitalizada e cada vez mais forte para que a nossa identidade prevaleça e que com isso, né, possamos construir um futuro bem melhor, não só para esse meio que a gente vive, mas para a própria cultura do Brasil. Muito obrigada.